E aí o que o Senhor quer falar com você nesta noite? Aumenta a sua fé, hein? Abre seus olhos. O tema, olha só, tem até tema. Tenha seus olhos espirituais abertos e enxergue além das impossibilidades. Olha aí, Deus usou o louvor para falar, Deus usou a Letícia para falar. Enxergue além das impossibilidades. E aí, é agora o que o Senhor quer falar. Nós somos espirituais, amém? Somos imagem e semelhança de Deus, assim como Ele é, nós somos. Saímos dEle, estamos dentro dEle. Se Ele é Espírito, nós somos Espírito. Se Ele é o Rei, nós fazemos parte desse reino, esse reino é espiritual. Então você pode viver uma vida carnal, pensando que é só o concreto, que sabendo que se você conseguiu um emprego é porque você é bom, se você tem comida em casa é porque você é bom. Você pode pensar que se você é bonito ou bonita, tem saúde é porque você corre atrás. Não, existe um Deus que é o provedor de todas as coisas. E é Ele que está com você nesta noite, amém? Nós somos em mais semelhança, e o original fala que nós somos uma cópia dele. Então, se nós somos seres espirituais, precisamos então nos movimentar no espiritual. Precisamos conhecer o mundo espiritual. E tem uma galera aí que está, desculpa a palavra, boiando a maionese, pensando que as coisas é do jeito que você está. E deu ruim porque deu ruim. Deu ruim porque tem um encapetado lá no meu trabalho que está me enchendo o saco. Esquece que tem movimentações atrás disso e a gente vai ver. Então, o que é uma realidade espiritual, Márcia? Olha só, são movimentações espirituais, são seres espirituais, são os dons, a fé, os princípios bíblicos, autoridade, legalidade, maldições, patentes, sentidos espirituais, oração, jejum e palavra eu coloco aqui. Porque quando estamos fazendo, há movimentações espirituais. Nós somos um ministério profético. Se não haver manifestação de poder aqui, com o passar do tempo, estaremos aqui frios. Se não haver a crença no que Deus faz, no poder de Deus e nas pessoas que Deus usa, vai chegar o tempo em que as pessoas vão entrar frias e sair frias, não vão entender nada. Então precisamos manter a chama acesa em todo o tempo. Precisa-se arder a chama dentro de nós. Precisamos entender as movimentações, precisamos estudar, precisamos buscar, precisamos crer nesse mundo. E eu, enquanto profeta de Deus, o Senhor me cobra, me direciona, que eu preciso falar para vocês. Então, toda oportunidade que eu tiver, eu vou falar. No discipulado eu tenho falado que você tem que dar o testemunho aqui. Já começou, né? Luciana deu, Letícia, está melhorando, né? Falta uns aí, né? Amém. E aí, olha só, Deus quer que nós tenhamos percepção do mundo real, porque o mundo real é mais... O mundo espiritual, porque o mundo espiritual é mais real, gente, do que isso que você está vendo. Gente, até quem não acredita já teve experiências espirituais. Tá me vendo aí na câmera? Tá, né? Tô andando aqui, mas a câmera é chique, né? Ela movimenta. Até, gente, aqueles que não acreditam, se você for perguntar, em algum momento tiveram alguma experiência espiritual, viram alguma coisa, sentiram alguma coisa, tiveram algum sonho, alguém falou com eles. Então, como que você não crê? Como que você não crê se você é espiritual? Se você é espírito? Hein? E aí, uma observação. Mas então quer dizer que eu tenho que prestar atenção nesse espiritual, verdade, mas presta atenção. Você tem que discernir à luz da Bíblia. Você tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Porque senão agora eu sou espiritual, agora eu vou lá, Uma vez na minha vida, amados, teve uma vez que eu falei, não, agora eu quero ver o mundo espiritual. Isso lá atrás, logo quando eu me converti. No meu quarto tinha um monte de ursinho. Mas tinha um ursinho com força no meu quarto. Aí eu comecei, eu quero ver o mundo espiritual, abre meus olhos, eu quero ver. Gente, eu comecei a ver, mas eu vi só demônio na minha reta, né? Os ursos começaram a fazer careta para mim dentro do meu quarto. Eu olhava para os ursinhos assim, eles rindo, Aí eu fiquei com medo, eu lembro da Neia, né? Nossa saudosa Neia. Eu contei isso para ela, ela ria, ela chorava de rir. Você não queria ver o mundo espiritual? Eu falei, mas deu ruim, não quero mais não. E aí eu pedi ao Senhor que eu não queria ver mais naquela época.
Então, você precisa ter o discernimento, a direção, porque uma vez que você começa a fugir do controle, você vai ter uma fonte totalmente errada. Ah, mas a minha visão é aberta. Peraí, você está vendo o que? Ah, só demônio. Opa, então está errado esse negócio aí. Você está oprimido. Tem alguma coisa aí algum fio, como diz um amigo meu, algum fio desencapado nessa história aí. A visão espiritual, aquela que Deus dá, ela te dá um discernimento, ela te dá um porquê, ela tem uma direção. Não é só ver, não é só o porquê das coisas. Ah, Márcia, eu vi isso. Ah, viu? E aí? Não, eu só vi. Ah, então, e qual é o discernimento? Não, então, vamos orar para Deus falar. Porque senão você começa a buscar, ou então você tem algumas direções, você tem algumas experiências, e que não são direcionadas pelo Espírito Santo, pode até confundir a sua cabeça. Você pode até passar a ter medo. Você pode até ser oprimido. Se o que Deus te dá, se o que você... Deus te dá não, se o que você está entrando espiritualmente, não está à luz da Bíblia, a direção do Espírito. Então você precisa buscar, orar, ter entendimento, entender o porquê das coisas em Cristo Jesus. Quais são as vantagens, então, de eu entender isso tudo? Olha só, quando você tem uma visão espiritual aberta, quando você entende o mundo espiritual, você está a passos luz de Satanás e seus demônios. O Senhor, o Espírito Santo, te mostra, Ele te avisa. Eu não tenho tempo agora, mas eu tenho várias experiências minhas e dos outros também, de momentos em que o Espírito Santo nos avisou antes de acontecer. Então, você se movimentar no mundo espiritual, você vai tomar uma decisão direcionada à vontade de Deus. Você não vai enfiar, que eles falam, os pés pelas mãos. Você não vai viver dependente de um remédio, você não vai viver dependente de uma palavra do homem, não vai ser um dependente emocional, porque você sabe que Jesus é o seu consolo, é a sua fortaleza, então você não vai ser um dependente emocional. Você não vai ter medo, e se bater o medo, você coloca ele para correr, que é isso que a gente faz todos os dias. Eu coloco o medo para correr todos os dias. Quando ele vem, opa, que não, sai. Já deu? Quando você tem uma visão espiritual, você se movimenta na vontade que Deus tem para a sua vida. Satanás o tempo todo, ele quer nos tirar do propósito de Deus. Então ele vai atacar a sua identidade, ele vai atacar tudo aquilo que o Senhor já colocou para você. E se você não estiver atento, vai pensar que eu estou com depressão. Só estou doido. Eu estou com muita tristeza no meu coração. Eu estou decepcionado com fulano. E aí, enquanto isso, ele só vai te afastando. Amados, deixa eu dar um adendo. Oh, falando difícil. Adendo. Apóstolo Robson, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo. Eu gosto de ouvir esses homens, porque as experiências que ele passa, eu fico, já passei por isso também. E aí eu sei que eu não estou sozinha, que eu não estou ficando doida. Entendeu? Ele falou, eu enfrentei um demônio, um principado o dia todo, e foi uma prova antes de vir para a igreja. Talvez você já viveu isso aí, eu estou te falando aqui, talvez para mim ter trago isso agora, porque alguém precisa ouvir. E aí ele falou, a batalha na mente infernal. Gente, eu já vivi dias horríveis, e Renildo sabe. O espírito da depressão, não estou brincando, gente, forte me rondando. A vontade de não levantar, a vontade de não vir para a igreja, um desânimo, uma tristeza que eu não sei de onde veio. Na minha mente, batalhando, pá, e meu coração... Só que a diferença do mundo, que eu poderia estar com depressão, eu entendi espiritualmente o que estava acontecendo aquilo ali. E o apóstolo Robson, ele fala, e eu enfrentei esse capeta, esse demônio o dia todo, mas eu estou aqui para honra e glória do Senhor. E quando eu ouvi ele falar, eu falei, gente, isso aconteceu comigo. Renildo, Márcia, aí, já estou indo. Pode ir que eu estou indo. E comecei a chorar, e uma coisa estranha, e eu falei, eu sei o que está acontecendo. Aí eu comecei a declarar, Satanás, sai daqui. Sai da minha vida,
sai lutando e lutando, lutando. Agora, imagina se eu alimento esse sentimento e se semana que vem bate, eu alimento. Eu ia ser o quê? Uma pessoa doente. Mas eu não aceitei. Então, quando você entende que há algo espiritual acontecendo, a sua visão muda e você identifica e você reage conforme aquilo que Deus está te dando. Você não é uma pessoa desapercebida, não é um qualquer, não está boiando na maionese, não. Você vai começar a viver suas batalhas espirituais ciente do que está acontecendo. Mas você não vai ler a Bíblia não, né, crente? Não, vamos sim, vamos lá então. 2 Reis, capítulo 6, vamos abrir, fazendo favor. Aleluias. Glórias. Quando vocês abrem, teve um dia que o pastor Gabi estava tocando aqui, gente, olha, ele abriu um portal espiritual na hora que ele estava tocando. O apóstolo estava pregando, eu falei isso para ele, né? Lembra que eu falei? O apóstolo estava pregando, ele tocando, ele abriu um portal espiritual e eu chuchei dentro. O apóstolo estava pregando, aí eu olhava para o apóstolo assim, o apóstolo falando uma língua que eu não entendia. E o apóstolo está falando o quê, gente? E eu viajando aqui. E o pastor Gabi também estava viajando, que ele nem estava ali também. E eu olhava para o apóstolo e eu falava, gente, eu não estou entendendo o que o apóstolo está falando. E aqui, ó. Aí eu fui voltando, aí eu fui entendendo o apóstolo falando. Então, ó, é forte. Se você tiver uma experiência assim, fala para nós. 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8 ao 12, vamos ler primeiro, hein? Amém, vamos lá. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Olha só, o rei da Síria fez uma emboscada, hein? Mas o homem de Deus, o profeta Eliseu, mandou dizer ao seu rei, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Olha só, Deus usou o profeta para avisar o rei. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei? Tipo assim, tem algum traíra aqui, quem é que está falando para ele? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na câmara de dormir. Olha só, gente. O rei, peraí, toda a emboscada que eu faço com esse povo de Israel, eles descobrem, não tem alguém aqui que está dedurando. Quem é que está levando aqui para ele lá? É massa. Oh, meu Deus, coisa linda. Quem é que está dedurando aqui para aquele povo de Israel lá? E falou, não tem nenhum dedo duro aqui não. Mas tem um profeta lá que está ouvindo o que você fala lá dentro do seu quarto. Olha, amados. Tem um profeta lá que ele ouve o que você fala lá no quarto e conta para o povo. Olha, gente. Primeiro ponto que o Senhor quer falar com você agora. Quando você tem uma direção profética, você se prepara pelo que está por vir e tem a direção no antes, o durante e o depois. Quando você tem uma direção profética, você se prepara. Aí no versículo 9 fala, mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo, guarda-te de passares por aquele lugar, porque os sírios descem ali. Olha a palavra. Deus não usa homens e mulheres? Não, claro que usa. Tem dado direção para você, então fica atento às direções. Mas, Márcia, a gente ouve tanto, a gente tanto ouve a palavra profética, o que é isso? Já falei alguma vez aqui. Deus é profético. O Espírito Santo é profético. Jesus é profético. O que é a palavra profética? A palavra que vem de Deus é a palavra profética. Eu sei que não tem como a gente colocar numa caixinha. Ai, não, olha só, isso aqui é o profético, isso aqui é os dons, tá? Isso aqui, não se coloca numa caixinha. Deus não se mensura, Ele é infinito e em eternidade.
Mas a gente vai falando algumas coisas, vai colocando alguns conceitos para ficar mais fácil para você entender. Mas você precisa sentir. Então a palavra profética é a palavra de Deus. É a palavra direcionada, é aquela que muda a sua história, é aquilo que muda a sua vida, é aquela que te exorta, aquela que te edifica, é aquela que te consola, que te conforma. A palavra profética é aquela que te faz uma referência. Você tem um norte. Uou. Quando Deus libera uma palavra, amados, olha só, Ele libera uma palavra. A palavra dele, só para você entender, ela não faz curva, ela vai direto e as coisas vão entrando no meio dela, ó. Deus falou, você vai ser isso. E as coisas vão acontecendo e vai colocando nessa palavra. E aí você tem que estar nessa posição para que as coisas aconteçam. Ah, mas Deus me deu uma palavra, mas eu estou aqui, tá? Não, entra na posição. Entra na posição, faz o que Ele quer, se coloca da forma que Ele quer, porque as coisas vão entrando. É a palavra, quando Ele solta a palavra, tudo converge a tudo aquilo que Ele falou. Existem anjos em prol. Deus falou, ó, vai lá anjo, faz isso. As coisas vão acontecendo, pá, e os anjos vão, opa, Deus já falou, vamos embora. E vai. Quando a gente morrer, uma vez eu ouvi isso, eu achei interessante para a gente entender. Os demônios, tipo assim, opa, vamos lá pegar, vai para o inferno isso aí, vamos lá pegar o anjo fala, epa, não. Eu vi quando ele levantou a mão e aceitou. Eu vi todos os dias, eu estava acompanhando ele. A palavra de Deus direcionada para ele, ele estava dentro da palavra, eu estava acompanhando. Vaza, esse aqui, ó. Tem um lugar maravilhoso para ele. Olha, então, amados, a palavra, no princípio era aquele, que é a palavra. E ela estava com Deus, e ela era Deus, João 1. Aí tem uma tradução, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é a palavra. E aí, como eu sou uma profeta, tem que algo prático. Você tem que ouvir, você tem que discernir, você tem que atendê-la. Tem uma palavra, entra no lugar e faz. E você tem que praticá-la. E aí as palavras proféticas, as direções de Deus, que o Deus tem te falado, que Deus tem te ensinado, que Deus tem usado pessoas. Você tem recebido direções? Para pensar aí. Na sua vida, Deus tem te dado direções? Deus tem falado com você? Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado nela? Deus tem falado com você no momento que você está lendo? Você tem chorado quando você lê ela? Você tem estado em ambiente profético? A sua casa tem sido um ambiente profético? Para lembrar aí. Você chorou, você orou? Você sentiu a glória de Deus dentro da sua casa? Ou não? Não está dando tempo? Hein? Você tem feito isso aqui em um ambiente profético? Você tem carregado os dons? Você tem usado seus dons espirituais ou não? Está aí guardadinho. Deus te deu e prestou e está aí guardado. Você não tem feito nada. Ah, não fala sobre isso nunca. Não quero mexer com isso. Você está só vivendo e está carregando tudo isso aí, não está fazendo nada, não está sendo canal de bênção, não está sendo usado. Deus já te deu a palavra, direcionou, já soltou ela no tempo. E nada até agora. Você está aí só sobrevivendo. Você tem sido canal profético para outras pessoas? As pessoas têm visto em você um homem, uma mulher de Deus? Tem tido uma palavra? Tem sido usado? Ou quando as pessoas vêm até você, você fala tudo menos o que Deus tem para falar com a pessoa? Ah, não, medo. Nossa, eu tenho medo. Nossa, já ouvi tanto isso. Até eu já falei também. Nossa, eu tenho medo, menina. Quanto mais gente mergulha, mais Satanás vem. Oh, gente, ele vai vir de qualquer jeito. Ele vai vir de qualquer jeito, mas aí quando ele chegar e vocês têm uma palavra profética, aqui não, Satanás. Aqui não, demônio, sai. Porque eu sei quem tenho crido e ele é fiel para cumprir. Eu sei o Deus que eu sirvo e ele é poderoso. Ele tem mentido para você. Tem jogado mentiras na sua cabeça o tempo todo. Que você não consegue, que você é incapaz. Não mexe com isso, que é como se fosse um monte de abelha. Se mexer, vai vir. E você tem acreditado nas mentiras dele. Para ele está vantajoso.
Uau, ela carrega uma palavra, ela carrega dons, ela carrega um propósito, mas que massa, eu estou fazendo ela entender nada disso. Então tá bom, tá favorável. Porque se ele acordar, estão perdidos. E você tem acreditado nas mentiras? O Senhor tem usado homens e mulheres de Deus. Esse rei, ele só avançou porque ele ouviu um homem de Deus. Agora, se ele chega, não, fala com esse profeta aí que eu sou rei, eu sei o que eu estou fazendo. A própria Bíblia diz, né, que teve várias situações em que o rei não acreditou, não buscou Deus e deu ruim. Não, esse homem, essa palavra aí não, esse homem aí deixa. Então esse rei, ele só avançou porque ele acreditou que um homem de Deus deu uma direção. E você tem acreditado naquilo que Deus tem usado outras pessoas para falar com você? Ou a soberba, o apóstolo pregou aqui sobre os espíritos, né? Os 7 espíritos de Deus. E aí fala sobre a questão de você aceitar que você precisa aprender. E que tem pessoas que Deus vai usar para falar com você. E tirar a soberba do coração. Então, você precisa ver e identificar e discernir o mundo espiritual. É não só saber não, gente. Eu sei que tem demônio, eu sei que tem anjos, eu sei que tem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí? Só isso? E quando o problema bate, quais as armas que você vai ter para enfrentar? Quais as armas que você vai ter para enfrentar os dias maus, que ele chega? Não adianta não, gente, chega. Mas a diferença é que você não está sozinho e que você já é vitorioso. Ele não é para sempre o dia mau. Ele passa. Dá medo, dói, nós chora, mas ele passa e você sai maior do que você entrou. Não sai, Letícia? Sai maior. Não sei como ela falou aqui, você tem autoridade para falar, eu vivi isso. Amados, uns 2 domingos atrás, 2 semanas atrás, saiu uma dor na minha perna, que eu não sei, eu sei de onde veio, do inferno, só pode. Uma dor de eu chorar, uma dor, de latejar, de doer o joelho e doer tudo aqui, doer aqui, ó. Aí, eu orando, Senhor, tem misericórdia, é muita dor, uma dor, colocando gelo de noite, vim para o discipulado, com vontade de chorar. A dor estava doendo, mas como diz a minha evangelista, eu não dei bola para Satanás. Estava doendo, eu com vontade de chorar, e o negócio estava doendo. E eu fui no outro dia, não vou não, mas eu vou. Fui lá na Leila, lá ali eu estava com vontade de chorar. Alguém viu isso? Eu com a cara de chorar lá? Não, eu estava ali, mas eu falei, não vou aceitar. Não vou ficar presa dentro de casa. Não vou. Teve dias que eu falei, vou avisar as meninas que eu não vou de discipulado, não. Vou avisar, não, eu vou. Aí teve um culto aqui, o apóstolo, vamos ficar de pé. Eu falei, Jesus amado. Aí eu levantei assim, disfarçando o joelho, ó. Aí teve uma quarta-feira que eu falei, hoje eu não vou, eu vou chorar aqui, eu vou ter uma conversa séria com o papai, nós dois. Gente, é sério, primeira vez que eu tive uma conversa séria com ele, fiquei com vergonha depois. Falei, não, preciso conversar, não tem condições, pai, eu não paro. O irmão Márcio não me colocou na limpeza da igreja, eu sei porque não me colocou, me guardando, me respaldando, mas eu achei isso uma ofensa. Eu falei, não, eu amo limpar a igreja, pai, o senhor sabe que eu tenho prazer de tacar água naquilo tudo ali. Como que eu não aguento? Como que eu não estou aguentando? Olha só, aí eu falei com ele, irmão Márcio não me colocou na escala, pai, olha aqui, ó. Falei, como, pai, eu tenho prazer de estar na igreja. Como que eu vou te servir, fazer a sua obra, se o meu corpo está todo... Misericórdia, só misericórdia. E eu fui e falei, não, aí chorei. Aí Renildo estava lá se arrumando para ir para a igreja, eu lá, chorando. E aí, tive uma visão. Aí Renildo fechou a cortina assim, eu assustei. Eu falei, Renildo, estava tendo uma visão. Ele Aí beleza. Depois fechei meu olho chorando, tive outra visão. Gente, o momento que eu tive a visão, eu não vi Renildo no quarto, nada. Eu estava em outro lugar. Aí, Renildo, eu tive uma visão. Aí ele tá bom, beleza, pode falar. Fui para a igreja e eu continuei. Falei, Senhor, não aceito.
Aí antes, na sexta-feira que eu estava chorando, que eu estava botando, foi no discipulado da liderança. Eu passei o discipulado todo botando gelo aqui. Quando acabou o discipulado, eu falei com o apóstolo, ora por mim aqui, que o negócio tá feio o negócio aqui, ora por mim aqui. Na hora que ele estava orando por mim, eu tive uma visão, chapa quente, forte. Depois eu quero que você conte, apóstolo, quando você vê, tá? Vê lá o cavalo, o anjo lá, eu quero que você conte aqui que você viu ele. Eu vi. Eu tive uma visão de seres celestiais que acompanham um apóstolo. Quando ele começou a orar por mim, eu vi ele chegando ali, ó. Forte. E aí eu fui procurar na internet, eu preciso ver alguma imagem que parece com isso, para falar com ele. É mais ou menos, porque quando a gente vê uma coisa, a gente quer que a pessoa entenda que a gente viu, mas tem gente que assim, eu vou toda empolgada, menina, eu vi isso, eu vi aquilo. Aí a pessoa ficou assim. Aí eu falo, para que eu estou contando, gente? Está pensando que eu estou doida? Não. Os profetas sabem, quem vê aí sabe que é assim mesmo, a gente fica de cara às vezes. E aí, amados, olha só, eu peguei essa imagem e falei, eu vou mostrar para o apóstolo, vou adiantar, gente, desculpa. Peguei essa imagem e vou mostrar para o apóstolo, o Espírito Santo falou comigo na hora, não é para mostrar para ele não. Isso aqui é mera uma imagem, ele vai ver. Então por isso que eu estou aguardando que ele vai ver. Algo maravilhoso, magnífico. E aí eu dentro do quarto chorando, falei, Senhor, eu não acredito que eu estou passando por isso. É uma dor de um lado, uma dor do outro. A pessoa pensa até que eu estou murmurando. A Poli sempre me pergunta, e você está bem? Aí eu, Poli, apareceu mais uma aqui agora. Meu Deus, estou orando por uma coisa, parece outra, entendeu? Ela já ora, bota a mão na cabeça, já ora por tudo, né? E eu falei, Senhor, mais uma? Não. E aí nós estamos orando. E eu estou orando, eu estou chorando. Amados, se no corpo ou não, dentro do corpo, eu fui em um lugar, primeira experiência da minha vida. E eu procurei depois dessa experiência uma profeta dimensional. Conversei com ela, falei, por favor, me atenda, me ouve, pelo amor de Deus. Ela nem é daqui, foi na fé mesmo. Mandei a mensagem para a mulher recebeu. Sabe como é que é esse povo, né? Muita coisa para fazer. Ela é assim com a Larissa Argolo, assim, ó, carne e unha. E aí eu falei com ela, me ajuda aqui, olha a visão. Eu fui numa casa. Quando eu fui na casa, eu vi as duas visões que eu tive antes, viu? Eu fui e voltei, pá, 2 vezes. Os 2 cachorrinhos, eu vi um passarinho posando nessa casa. Eu creio que eu vou nessa casa ainda um dia. E eu vi um buraco assim, dentro desse buraco tinha um urubu dentro, um animal parecendo um urubu. E ele vigiava a casa. E eu olhei para ele assim, batendo as asas. E eu olhando assim. Eu não recordo mentalmente da visão de ter visto aquele homem, mas eu conversei com um homem, gente. Ele é um grande homem de Deus, um servo de Deus, um homem usado. E, pasme, ele me falou que ele tinha um problema, sabe aonde? No joelho. Ele estava passando pelo mesmo problema que eu. Quando eu voltei, que eu olhei assim, também assim, na minha casa, na minha cama tinha um quadrado, uma caixa, dentro de uma sacola. E eu trouxe isso de lá, igual eu estou falando com vocês aqui agora, eu vi. Eu trouxe isso de lá, gente, não. Aí depois quando eu olhei, eu trouxe isso de lá, como eu não fui lugar nenhum. Quando eu olhei, não tinha nada. Agora fala para mim, se você não acredita que existe um mundo espiritual, eu falando isso aqui, você vai falar, nossa, que viagem essa menina, ela estava só o sono, por isso que aconteceu isso. Mas o Senhor falou forte ao meu coração, e eu conversando com o apóstolo, conversando com o Renildo sobre isso, e eu entendi alguns propósitos de Deus na minha vida, e algumas coisas que eu passo. Não gostaria de passar, mas às vezes a gente passa, mas eu entendo e eu tenho autoridade naquilo que eu passei, mas eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer através da minha vida e através da vida de cada um de vocês. E essa experiência foi muito real. Então, amado, o mundo espiritual existe sim. E se eu pudesse dar oportunidade aqui, alguém ia falar alguma coisa muito chapa quente, que já viveu, amém? Alguém já teve alguma experiência assim? Levanta a mão para mim, algumas experiências assim. Olha aí, uau, gente, é muito rico. E o Senhor me falou muita coisa, e aí eu fui chamando, liguei para a profeta, ela foi e falou, não, deixa que eu ligue, quer dizer, ela ligou para mim, não, deixa que eu ligue para você. E aí nós conversamos, ela deu muitas orientações com relação a tudo isso que eu vivi. Então, amados, o rei
mandou buscar aquele profeta. E aí mandou com uma cavalaria. Agora fala, quantos profetas eram? Um só. E o rei mandou aquele monte de cavalo, aquele monte de exército para pegar ele. E às vezes, quando você tem uma palavra profética, às vezes você também é perseguido. Ah, sabe que é por isso que eu estou sentindo esse monte de coisa, gente? Isso é por isso que a gente entra na brecha. Aí tem muita gente que fala, não vou orar por ninguém não. Me falaram que era para me orar, não vou orar não, porque se eu orar, os capeta dele vai vir tudo para mim. Tem gente que pensa assim. Mas às vezes assim como aconteceu com Eliseu, o rei falou, você que está falando? É você que está sendo boca de Deus? É você que Deus está usando? Então eu vou mandar meu exército aí te pegar. Às vezes o inimigo faz isso mesmo. É você, né? Mas pode vir, Satanás, pode vir. Eu sei quem está comigo. Eu sei em quem eu tenho crido. E aí, amados, a igreja de Jesus, durante a perseguição, ela cresceu. A igreja primitiva cresceu. O apóstolo Robson, com o vídeo que o apóstolo mandou pra gente, ele fala que os inimigos nos fazem o quê? Nos promovem. Quem era Davi antes de Golias? Ninguém nem lembrava de Davi. Golias apareceu, o pau quebrou e ele, o cara que enfrentou o gigante. E você assim mesmo. Às vezes você passa por desafios, por grandes provas e batalhas. Não é para te matar não, gente. É para você crescer. O deserto não é para matar ninguém, não. É para você crescer. A diferença é se você passa por ele entendendo o processo. Se você passa só murmurando, chorando, aí fica difícil. Elias na caverna, né? O que aconteceu? Deus alimentou. Opa, sai fora, vamos trabalhar. Tem muita coisa para fazer. E aí, mas o profeta estava o quê? Armado com o quê, gente? Com a comunhão com Deus. Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma patente. Ele tinha uma direção. Ele tinha uma autoridade dos céus. E se você tem patente, se você tem direção, se você tem autoridade, você pode enfrentar. Você vai olhar, na minha casa, qual a dificuldade que eu estou passando? É isso, eu creio. Eu tenho autoridade, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou enfrentar isso. Agora não enfrenta as coisas naturais, gente, não enfrenta as coisas espirituais com armas naturais, não. Então, eu quero aqui acordar vocês, abrir os olhos. Tá dando para entender? Tá? Fazendo igual o pastor Gabi. Tá, vocês estão entendendo? Estou aprendendo, tá? O mundo é espiritual. 2 Reis 15:17. Está acabando, hein? Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas de cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Agora imagina, vamos aqui viajar, é conjecturar? Que fala, conjecturar, né? Vamos imaginar. Imagina, gente, Eliseu está lá, dormindo, roncando, o moço acorda mais cedo, né? Que estava ali sendo o auxiliar dele. E acorda e vê um exército enorme na frente. Para pensar. As pernas, né? Meu Deus. O profeta. Olha ali o que está acontecendo. Olha ali, profeta. O tanto de homem que veio para pegar nós. Assim como Hanukkah. Gente, tinha condições daquele povo vencer aquela guerra? Não. Agora, tinha condições de 2 homens vencer a guerra numa batalha daquela enorme, com aquele exército grande? Não. Aí vem Eliseu, cadê? Ele respondeu, 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha, gente. Olha. Quando Satanás, os inimigos, quando o medo bater a porta, você olha no espelho e fala, não temas, Márcia. Maior que está com você do que está com eles. Quando o processo dentro do trabalho estiver difícil, quando dentro da sua casa estiver difícil, fala, não temas, maior que está comigo do que está com eles. Quando o medo, a doença, a angústia bater, maior que está comigo, o exército está comigo, é maior. Olha além das possibilidades, das circunstâncias, olha além do que está. A menos que percebamos esta verdade, continuaremos a procurar soluções físicas para resolver os problemas espirituais. O mundo espiritual, Letícia falou aqui, interfere, se manifesta, influencia o mundo natural. O que está rolando aqui, vai fazer rolar aqui. É um monte de demônio que está contra você? Vai tocar aqui. Mas tem anjos, tem Deus na minha vida. Vai acontecer aqui.
Está travado aqui. Ora para aqui destravar, que destravando aqui, destrava aqui. Tá difícil? Sai, tira a mão, é meu. Nós oramos, né? Aí a Letícia, trouxe a chave para nós, vamos orar. Oramos, aí depois eu não entendi, Letícia, a chave aqui, eu nem sabia de nada, essa chave aqui é o quê? A Letícia falou, mas porque está travado. É para travar. Vamos orar de novo. Vamos orar então, destrava no nome de Jesus. O que precisa ser destravado? O que precisa ser acordado? Batalha no mundo espiritual, guerreia, ora, busca, jejua, intercede. Cai para dentro na oração. Declara a palavra em nome de Jesus. A palavra de Jesus tem poder. Eu declaro no nome de Jesus. Cadeias caem, correntes caem, principados caem em nome de Jesus. Grilhões. Eu já vi pessoas amarradas assim, com correntes assim no braço. Eu olhei, opa, tem? Quem tem visão aberta vê coisas nas pessoas. Então, Senhor, a falta de perdão, se você puder olhar, a falta de perdão, a gente estava falando de discipulado, sábado, um monte de corrente agarrado, tem pessoas que não liberam perdão. Tem aqui, uma galerinha de corrente aqui colada aqui, e você vai andando, já deixei lá atrás, a pessoa já entreguei, e está aqui andando, com a pessoa colado, você tem que liberar isso para você ser livre. Tem coisa do seu passado, tem traumas. Pessoas que você fala mal aí, você está colocando corrente na tua perna, está trazendo, está atrapalhando você viver. Cada vez que você fala mal de alguém, cada vez que você faz o que não tem que fazer, cada vez que você lembra de uma mágoa e fala, não, ele me magoou, não, mas já passou. Olha, seja real com você, eu preciso liberar essa pessoa. Pai, até hoje eu não sabia, mas fulano está aqui nas minhas costas. Eu preciso liberar. Eu libero, fulano, vai. O que você me fez não me agarra mais, não me prende mais, vai. Seja liberto no nome de Jesus. Deixa eu só falar uma frase aqui. Se tudo que você vê é o que você vê, você nunca verá tudo que há para ser visto. Nossa, deu uma atrás. Se tudo que você vê é só o que você vê, eu só estou vendo isso. Nem estou, né? Se você só está vendo isso aqui, você nunca vai ver tudo o que precisa. Mas se eu estou vendo aqui os anjos aqui, ministradores aqui, junto com o pastor Gabi, eu estou vendo o que precisa ser visto. Então, se tudo que você vê é só isso, amado, você tem mais coisa para ver. A experiência que você tem, além das aparências físicas, te faz você ir além daquilo que está posto. Mas, pai, eu preciso de um apartamento, mas só tem R$10. Os cavalos estão lá. Mas, pai, eu preciso desse emprego, mas a porta está fechada. Os cavalos de fogo estão lá para batalhar por você. Mas esse homem não se converte, essa mulher não se converte. Os cavalos de fogo estão aí para batalhar por você. Olha além. Se você não tem os olhos espirituais abertos, você só vê problema, só vê o inimigo, só vê as dificuldades e só vê a luta. Ouvido, é assim mesmo, nada muda, é tudo assim mesmo. Se você não tem fé, você não crê que Deus pode fazer por você, você só vai ver isso. Aí diante da situação, você só vai ver as consequências que ela traz, os problemas que ela traz. Você só enxerga o inimigo, a sua visão é limitada, você só vê isso, mais nada. Eu quero que você saia daqui em nome de Jesus nessa noite, sabendo que existe uma movimentação espiritual, existe um Deus sobre todas as coisas e Ele zela por você. É Ele que está com você, te guardando. Então, guerreie as suas guerras com armas espirituais. E você vai ver que nessa dimensão, sendo destravado, você vai receber a bênção aqui em nome de Jesus. Se você não vê o mundo espiritual, você não vai ver quem está com você. Pode ficar de pé, em nome de Jesus. Se você não orar e falar, Pai, abra meus olhos, que eu veja quem está comigo.
se você só olhar os problemas, se você só ver os inimigos, se você só ver as circunstâncias, você não vai acessar tudo aquilo que Deus já preparou para você. Ah, mas é tão difícil essa situação. Nossa, está muito complicado. Deus abre porta onde não há porta. Deus vai libertar sim, pode ter certeza. Deus vai trazer, pode ter certeza. Deus vai curar, pode ter certeza. A porta já está aberta, pode ter certeza. Acesse. No nome de Jesus, eu quero convidar aqui quem quer ter experiências espirituais direcionadas pelo Espírito. Quem quer ter? A última vez na confraria de profetas que eu orei, pedindo a Deus para ativar as pessoas, uma galera mandou mensagem para mim que teve altos sonhos, altas revelações, né? Teve um que falou para mim: Márcia, depois que você orou, estou orando, não estou nem dormindo direito, estou tendo altos sonhos. Então, o Senhor, Ele tem para entregar. Maíra teve um sonho essa tarde. Mãe, eu sonhei. Ah, não, ela acordou hoje falando: eu sonhei que tinha uma mulher na porta da igreja. Eu estou, Maíra, a mamãe vai pregar hoje. Fala o mistério para a mamãe. Então, eu sonhei que tinha uma mulher na porta da igreja. Ela falava assim: cadê sua mãe? Aí eu falava: tá aqui. Fala, me dá o pix dela aí que eu vou depositar R$200 na conta dela. Dinheiro velho. Aí depois ela disse que a mulher vinha outra. Cadê sua mãe, Maíra? Aí Maíra, tá aqui. Eu quero depositar R$600 na conta dela. Dá o número do pix dela. Oh, meu Deus. Como eu não sou boba, eu tive duas direções. É certo que é o financeiro, o dinheiro vem, eu sei que ele está aí. Mas o Senhor falou muito forte ao meu coração que eu tinha que distribuir tudo aquilo que Ele me deu nesta noite. Pela infinita misericórdia do Senhor, pela bondade dEle, o Senhor tem me dado algumas direções proféticas, tem me dado visões. E o Senhor falou para mim nessa noite, colocou no meu coração que eu preciso orar também para ativar vocês, que o profeta ativa. O profeta ativa pessoas. Agora, se você não crê na unção do profeta, nem perde tempo. Mas se você crê na unção do profeta, você vai receber. Porque o profeta, ele ativa pessoas. E o Senhor colocou no meu coração. Eu falei: Senhor, qual é o ato que o Senhor quer que eu faça? Ele, no final, chama quem quer ser ativado. Eu vou orar por visão aberta. Eu vou orar. Assim como esse sonho que confirmou muito meu coração, que eu preciso distribuir tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Que a bênção só é bênção se eu puder abençoar outras pessoas. Que adianta Deus me dar um monte de coisa se eu vou ficar com mesquinharia só para mim? Eu preciso distribuir tudo aquilo que Ele me deu. Porque aí outras pessoas também serão alcançadas. E em nome de Jesus nesta noite, eu creio que os teus olhos espirituais serão abertos. Não foi em vão tudo que eu passei por esses dias, por esses meses, por esses anos. Pois eu tenho me tornado em Cristo Jesus uma pessoa mais corajosa. Eu tenho me tornado em Cristo Jesus uma pessoa mais forte, fortalecida. Porque eu sei em quem eu tenho crido. É Ele que me sustenta. É Ele que me levanta todos os dias. É Ele que tem me dado força, coragem, ousadia. É Ele que tem me mostrado as movimentações do inimigo e tem me colocado em um lugar de autoridade. Muitas vezes eu tenho percebido algumas movimentações, eu tenho trazido para minha liderança, para o apóstolo. Ó apóstolo, fica atento. Eu tenho sentido que o inimigo quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu falo com o Renildo lá em casa, vamos orar. Olha só, gente, foi armado um laço de morte para alguém da minha família nos últimos dias. E eu e Renildo começamos a interceder na madrugada. Falei: Pai, eu não aceito. Cai por terra no nome de Jesus. E nós oramos, e nós intercedemos. E o Senhor deu o livramento. É isso que Deus quer que você faça. É isso que Deus quer, que você tenha a visão aberta. É isso que Deus quer, que você esteja atento às movimentações. Eu sinto, muitas vezes estou aqui no culto, eu consigo entender algumas coisas. Tenho ainda muito que aprender.
tenho muito que aprender, estou na caminhada, assim como todos nós estamos aprendendo. Mas o que eu tenho hoje eu quero entregar, porque o Senhor falou que eu preciso entregar. Em nome de Jesus, nesta noite, você não vai olhar aquele exército inimigo. Você vai ver além dele. Você vai ver quem está com você. Você vai ver as carruagens de fogo. Você vai ver os anjos. Você vai ver o Pai que está com você. Você vai ver o que você precisa melhorar na sua alma. Ele vai te dar sonhos. Ele vai te dar direções. Oh, você vai entender os sonhos que você tem. Vai descortinar. Vai, a partir de hoje, a cada dia você vai andar, vai caminhar e vai aprender mais. Em nome de Jesus.